Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux. A BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção em informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Liguem 011 98 360 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mande um e-mail para anderson@brsuporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha BR Suporte Informática. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Olavo Montenegro, do Tambacast, o podcast produzido diretamente da Amazônia para os ouvintes do mundo inteiro. Acompanhe o Tambacast pelas redes sociais e também pelo site www.tambacast.com.br. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Luiz Ralfo, arquiteto aqui da Bela Vista, competentíssimo em seu trabalho, certo? Amigão nosso aqui que frequenta também o Empório do Bacalhau aqui, certo? Quem quiser entrar em contato aí com o Luiz Ralfo, nós temos o e-mail dele aqui, Luiz com Z, Ralfo com PH, @me.com. Repetindo, Luiz com Z, Ralfo com PH, certo? Tudo emendado em minúsculo, @me.com. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.io. Repetindo, www.megafono.io. Sérgio Silva, amigão nosso aqui da Bela Vista, frequentador também do Empório do Bacalhau, grande amigo nosso aí. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Vamos lá, Osmar, qual o bloco do dia aí, meu amigo? O ouvinte solta a voz. Fala, doutor Castanhas, estou aqui falando aqui da lavanderia, aqui todo mundo dormindo, então para não atrapalhar, mas eu já tinha trocado essa ideia aí com outro amigo aí, outro colega seu aí, um amigo meu, doutor Marco Túlio, então eu tinha colocado para ele o seguinte, concluindo, né, depois do papo que a gente teve lá no sábado,
houve uma... Eu sugeri que houve, ou eu concordo, ou eu aceito, eu penso que houve uma inversão total dos papéis, né, do sistema. O que é público virou privado e o que é privado virou público. Via BNDES, o governo brasileiro conseguiu injetar milhões ou bilhões, parece que são bilhões de reais, num setor, no caso o setor das carnes, né? E transformou uma pequena empresa, uma empresa de médio porte, num grande conglomerado da carne, do setor alimentício, que inclusive parece que se tornou uma multinacional, enfim, né? E isso vai contra o que todo mundo diz, né? Que o governo não pode investir no privado, o governo tem que ser, não pode tornar uma coisa pública em privada, o governo não pode tornar uma coisa privada uma coisa pública, estatizar alguma coisa porque não funciona. O exemplo da JBS, o imenso conglomerado que foi criado, foi feito às custas do dinheiro fornecido via JBS. Lógico, é uma empresa privada, mas o que possibilitou isso foi o dinheiro público. Não tem como negar isso, né? Então, só não foi legalizado, mas tudo que está ali foi às custas do dinheiro público, muito bem gerenciado pelos dois irmãos, tá? E o que eles fizeram lá no início? Eles privatizaram o público, né? Com seus milhões de reais, conseguiram comprar deputados aqui, deputados ali, e isso foi crescendo. Compraram senadores, tá nas manchetes aí, mais de 1.800 políticos foram comprados. Então, eles privatizaram o governo, tornaram o governo uma coisa privada, comandavam a nação, comandavam tudo que eles queriam, eles ditavam. Então, não sei se ficou claro aí, Neto, mas é isso que eu estava defendendo sábado passado, foi essa inversão de valores, né? Não foi legalizada, mas realmente foi o que aconteceu. O que virou o país, né? O que virou o nosso Brasil, né? Dá uma pena, dá uma tristeza, mas eu digo assim, dá graças a Deus que pelo menos a gente consegue entender, consegue tirar essas conclusões aí. E outra coisa, Dr. Castanhas, acabo de me dar conta, estava pensando isso aí hoje de manhã, enquanto eu acompanhava o noticiário aqui, que a gente vai reouvindo, né, as notícias, né, o que a gente escuta de noite. Se você, como eu, acompanho muito noticiário no rádio, né, que tu escuta de noite, pela manhã eles vão repetindo, pela parte da tarde vão repetindo, vem novas notícias, mas no fim das contas muitas notícias são repetidas, né, e o que ficou aí em pauta nos últimos 2 dias foi o golpe dado pelos irmãos Batista, né, até onde eu sei, não sei se não se tem provas disso, mas toda a imprensa de todo lado fala que eles compraram dólares, especularam em cima da informação que eles tinham, né? Sabendo que quando fosse divulgado isso, o dólar ia subir ou ia baixar, então eles compraram dólares para ter um fantástico lucro absurdo. Hoje, quando eu vi isso, eu lembrei do caso do especulador Nagy Narras, não sei se tu lembra. Então, esse fato em si que eles fizeram, né, ou o irmão ou os irmãos fizeram essa especulação, tirando proveito dessa compra de dólares, especulando em cima de uma informação que eles tinham, isso aí não seria motivo para decretar uma prisão? Eu acho que é possível ser explorada essa informação aí, ou esse lapso que eles tiveram, talvez, não sei como é que dá para chamar o termo correto, mas eu acho que é uma ilegalidade, né? E a imprensa não fala disso, né? Eu ouvi hoje de manhã até agora, de noite aqui, não ouvi ninguém falar disso. Simplesmente eles especularam e ninguém dá importância mínima. Talvez porque tudo que foi revelado até agora é tão enorme, tão gigante, que já uma informação dessa, uma contrariedade ou uma ilegalidade dessas, que é especular em cima do dólar,
e tirar vantagens disso, ficou uma coisa ínfima, né? Ah, bacana, chefe Kaiser. Eu vou colocar isso aqui também, aproveitar que hoje é segunda-feira, vou abrir com esses seus áudios aqui, o ouvinte solta a voz essa semana, para a gente ter um tema também com relação a essa situação da JBS. Então, só confirmando aí que a questão da prisão, em tese, deveria sim, tá caracterizado o crime aí, né? Corrupção ativa e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, você simplesmente decretar a prisão dos dois irmãos lá é assumir que o governo estava envolvido, né? Porque a partir de como é que vai prender sem envolver o governo nessa situação, entendeu? Agora, o Najinarras, ele agiu sozinho, ele fez as falcatruas dele de maneira isolada e com a empresa dele e com o mercado financeiro. Agora, no caso dos irmãos aí da JBS, cara, eles envolveram o governo. Então imagina, se você fala assim, então realmente eles cometeram um crime, então temos que mandar para o Ministério Público fazer uma denúncia e simplesmente pedir a prisão preventiva desse. Mas o que vai ser utilizado como prova? O próprio envolvimento do governo. Eu acho que é por isso que, por hora, eles estão, digamos assim, colocando panos quentes em cima, entendeu? Mas é isso, meu amigo. Eu vou compartilhar esses seus áudios aqui para a gente poder fazer o ouvinte solta a voz aí. Um abração. Fala, doutor Castanhas. Olha aí, tô acompanhando aí. Tem alguns canais do YouTube que agora o que eles resolveram fazer? Transmitir ao vivo jornais ou programas de TV, por exemplo. Esse canal aí, ele fica filmando, provavelmente está filmando a tela da TV, né? Alta resolução. Tu nem percebe, né? Enquadra direitinho. Aí, conforme vai passando o Jornal Nacional, ele vai transmitindo ao vivo no YouTube. Onde que vamos parar com essa tecnologia? Lógico, provavelmente isso aí não vai crescer muito, vai ser bloqueado, né? Porque é conteúdo de terceiros, né? Sem autorização, mas enfim, pelo menos eu consigo acompanhar o Jornal Nacional aí ao vivo. Enfim, só repassando aqui, né? Que eu escutei ali no início, a notícia, o Temer afirmou, né? Que teria afirmado, né, numa entrevista, que ele aceitou, um dos motivos pelo qual ele aceitou se encontrar com o tal do irmão, um dos irmãos do Joesley lá, que o assunto, ele achava que o assunto seria carne fraca, só que não se lembraram de conferir as datas, né? Como parece que a operação carne fraca começou 10 dias após a data do encontro. Onde que vamos parar, Neto? Onde é que vamos parar? As pessoas vão falando, qualquer coisa assim, acham que hoje tudo, qualquer desculpa se engole, qualquer coisa que tu fale, a gente deve aceitar, né? É uma brincadeira. Chefe Kaiser, é por isso que eu digo, é bom a gente sempre estar se informando aí, nos informando, né? Porque realmente são essas pegadinhas aí que principalmente os políticos, a assessoria de imprensa do pessoal aí dos políticos que tentam usar justamente esses subterfúgios aí para a gente perder o foco e ficar confuso nosso raciocínio. Mas a verdade é essa, a cronologia dos fatos, quem está acompanhando os jornais, quem sabe as datas aí, quem lembra das datas, né? Então não tem como ser pego de surpresa. E você vai ver, vai ter muita gente aí dizendo que não, que ele queria falar mesmo da carne fraca e o caramba, né? Mas normal. É bom a gente divulgar isso aqui. Eu tô já preparando já o vídeo Solta a Voz essa semana aí. Já tô colocando esses áudios aí também. Vamos ver o que a galera vai dizer sobre esses fatos aí. Tá bom? Um abração. E outra coisa, acabou de ter um atentado terrorista no Reino Unido lá. No show da Ariana Grande, uma coisa assim, que é uma cantora pop lá, que faz muito sucesso com adolescentes lá, eu tô acompanhando pelo jornal, tá tenebroso o negócio, viu, cara? Um abraço. Sabe aquela luz no fim do túnel, onde lhe desperta esperança, certeza de algo melhor se aproximando? Eu não deixo me contaminar, me abater por tantas notícias ruins acerca do meu país e do mundo.
Sem me alienar da pseudo-realidade que estão impingindo as pessoas, procuro descobrir notícias que acendam a minha esperança nas pessoas, no país, no mundo e no meu destino. Escutem só. Segundo o site TOT 3126, encontraram uma esmeralda de 360 quilos que custa cerca de 375 milhões de dólares no norte da Bahia. Há um recado intrínseco da vida, da natureza ao povo brasileiro. Acorde, gigante adormecido, e cuide de seu berço esplêndido. A verdadeira realidade do Brasil é que somos um povo e país sadios, prósperos e abundantemente ricos, porém passivos às pseudo-autoridades. Estão descobrindo mais e mais riqueza em nosso solo, em nosso mar, mas fica na mão de quem? A natureza divina não nos desamparou, mas o que deveríamos fazer? Existem respostas. E a primeira é a desobediência. Olá, Dr. Castanhas, Chefe Kaiser falando aqui de Seul. Vou te mandar uma opinião aqui, tentar ser bem sucinto, sobre o que eu estou acompanhando aí umas 2 semanas. Vou falar sobre o pré-candidato Jair Bolsonaro, mas não é uma propaganda, não é nada disso. Não sou daqueles que fica repostando post de Bolsonaro no Facebook, fazendo campanha, nada disso. Eu simplesmente vejo, talvez, como um dos pré-candidatos que tem aí, que, na medida do possível, eu acho que é um dos que poderia fazer um bom governo. Não sei se vai ser eleito ou não. Hoje, pensando de um modo geral, se a gente tem que escolher, já ir pensando em quem vai votar, né? Não dá para dizer eu vou votar no Bolsonaro, eu vou votar em tal pessoa, porque simplesmente a gente não sabe quais são os candidatos, né? Como é que você... De repente pode surgir um candidato aí que ninguém imagina e que vai virar candidato, né? Então hoje eu não tenho como afirmar em quem eu votaria. Mas, voltando à questão do pré-candidato Jair Bolsonaro, que eu estou acompanhando aí das notícias que chegam do Brasil. Eu estou vendo aí manchetes do jornal aí que eles estão tentando eu acho que o termo correto seria colocar na parede o Bolsonaro com manchetes de jornal e tal. Acho que retornou à tona aquele assunto lá dos 200 mil da Friboi e tal. Agora, recentemente, ele deu uma entrevista, saiu uma reportagem no Cabrini. O Cabrini agora, não sei que repórter, em que canal ele tá, acho que deve ser SBT, saiu, já tá por aí, já me enviaram isso aí em vários grupos e tal. E parece que a reportagem lá no Cabrini tem todo o início ao fim, também do mesmo estilo, colocar o pré-candidato na parede. E aí parece que ele acaba se saindo bem. Mas o que mais me chama a atenção, que é isso que eu quero te colocar, Neto, é o que está acontecendo. Eu estou vendo que está acontecendo o contrário, porque a horda de pessoas que está acompanhando, que está dando suporte ou que está apoiando, né, esse futuro pré-candidato aí à presidência, é muito maior do que a gente imagina. Pelo menos é o que eu tenho a impressão, porque eu acompanho os comentários lá, e quando sai uma entrevista dessas no jornal, o próprio jornal, quando coloca a manchete, já coloca no Facebook do jornal, né? E aí tu vai lá ver os comentários, o pessoal que apoia esse pré-candidato e defende ele, é muitas pessoas. E se tu vai ler as opiniões dela, algumas são bem consistentes. Do mesmo jeito, a entrevista lá que ele deu, o programa que fizeram na TV pro Cabrini. Parece que ele tentou pressionar ele do início ao fim, e ele acabou razoavelmente se saindo bem, e o pessoal ali também defendendo nos comentários. E agora, recentemente, aqui saiu uma entrevista, parece que foi uma espécie de desafio entre o Vila da Jovem Pan e o Bolsonaro. Fizeram um embate ali, era para ser um debate, mas parece que acabou sendo um embate, falavam tudo junto. Então, mais uma vez, o que aparentou é um lado tentando colocar o deputado na parede e ele tentando se defender. E aí, de novo, eu vejo a mesma coisa. A horda, uma cascata de pessoas defendendo os pontos. São muitas pessoas mesmo, e eu volto a dizer, até certo ponto, com boas ideias, com um apoio muito bom. Então, não sei se a mídia está fazendo isso intencionalmente, mas a opinião que fica é que o tiro está saindo pela culatra, né? Então é isso aí, Neto. Essa aí é a minha opinião. Não sei se ficou bem clara, mas não é
um show de Bolsonaro, mas estou falando especificamente do que está acontecendo hoje. Por causa do quê? Por causa da internet. Hoje sai alguma coisa, automaticamente, não interessa se é no jornal, na TV, automaticamente essas mídias já colocam no Facebook. Quando tu coloca no Facebook, todo mundo recebe, a maioria, né? E já começa a rebater, né? Se a notícia tem um caráter muito forte, assim, ou uma agressão, ou uma muito controverso, as pessoas que são favoráveis vão lá imediatamente e rebatem. Então, para tu ver como é que está sendo isso. Isso aí também é uma previsão que eu costumo comentar. O presidente que for eleito, né, nesse caso, provavelmente saiu agora a notícia aqui, parece que eu ouvi de um radialista, postou no Facebook, lá do Rio Grande do Sul, que o Temer já estaria se reunindo com não sei quem e negociando a sua renúncia, e talvez até ele não quer ser preso, a condição é de não ser preso e querer escolher um país para viver fora do Brasil. Não sei se é boato, é um radialista renomado lá do Rio Grande do Sul que postou isso, então pode ser fake news, mas tem um fundo aí de credibilidade por o jornalista ser um jornalista, né? Então, retomando, o presidente que for suceder o Temer vai ter que ter muita boa vontade, vai ter que ser muito forte para resistir toda essa pressão que a internet consegue fazer. A gente vê aí a Dilma, que foi caçada, o Temer, o Trump, que está tentando se virar lá para governar, a presidenta aqui da Coreia do Sul, que foi deposta. A pressão hoje, a comunicação entre a nação, entre o povo, entre a nação, é muito forte devido às mídias sociais, devido à praticidade, seja o WhatsApp, grupos e tal. Você consegue instantaneamente juntar um grupo aí, debater a opinião, onde está acontecendo uma coisa e ir lá rebater. Então, cobrar, tu vai no perfil do deputado, tu vai no perfil no Twitter, não sei de quem, tu consegue rebater. Então, isso tá se transformando numa coisa, a princípio, bem bacana, interessante e que chama a atenção, pelo menos, né? Isso aí, um abraço, Neto. Eu estava ouvindo numa programação de madrugada aqui, né, na rádio, um ouvinte lá que... Até depois, se tu quiser, eu te passo o link. Ele tem um programa da meia-noite até as 5, né? E esse senhor aí, ele aceita as mensagens, ele lê a maioria, coloca a opinião dele, fica um debate bem bacana. Um dos ouvintes lá mandou a mensagem, assim, a sugestão, semana passada. Vamos aproveitar esses estádios de futebol que estão ociosos aí da Copa, que só geraram dívidas, e vamos transformar em presídio, que banheiro não falta, né? Cela não vai faltar. E tem o campo ali que dá para os presos trabalhar, fazer uma horta, quer comer, vai ter que capinar, né? Seria uma ótima ideia, né? Usar os estádios para um enorme presídio, né? Chefe Kaiser, meu amigo. Pois é. Cara, olha, o Bolsonaro tá com uma legião enorme de seguidores. É aquilo que eu digo. Qualquer pessoa que estiver concorrendo com o PT e com o Lula, no caso especificamente, será meu candidato. Se for, pode ser o capeta, eu voto no capeta, mas não voto no Lula. Então, todos sabem a minha opinião. Eu tenho, salvo algum candidato melhor que apareça aí nas eleições, meu apoio é ao Bolsonaro. Não tem nem o que dizer. Eu estou aguardando aparecer outro candidato aí, mas se não aparecer vai ser o Bolsonaro mesmo, sem dúvida nenhuma, e a legião de apoiadores dele é imensa mesmo. Cada vez que ele faz discurso lá, aparece os lives no Facebook, você pode ver que tem um monte de gente acompanhando. Não na rede social, tô falando um monte de gente acompanhando o evento que ele tá. Então são pessoas mesmo, pessoas ali que estão fisicamente no local. A questão é essa. O problema maior que eu estava lendo nos jornais e que dizem que ele afirmou, que se for eleição indireta, com a queda do Temer, a Constituição determina a eleição indireta, que é feita pelo Congresso, né? Então o que acontece? Ele disse que se for eleição indireta, ele não é candidato. Ele não será candidato nas eleições indiretas, porque ele não é bem quisto
entre seus colegas, os deputados, e também pelos senadores, né? Ele não é bem quisto lá. Já ele prefere, então, que se for para disputar, seja pelo voto da população, ou seja, pelas eleições indiretas. Então, se o Temer cair, seja pelo tribunal TRE, seja pelo impeachment, ou seja pela renúncia, o Bolsonaro está fora, segundo informações que eu tenho aí, porque ele vai querer disputar a eleição de 2018 de maneira normal e que é pelo voto popular e não pelo voto da Câmara e do Senado, porque lá ele é praticamente execrado lá. É isso aí. Um abraço. Doutor Castanhas, eu achei bem interessante essa colocação aí do eu não sei o nome dele, porque não aparece aí, mas enfim, esse senhor aí que colocou a comparação aí da joia que foi descoberto na Bahia, né? Bem interessante que ele colocou essa analogia. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu me dei conta aqui, nesses anos que eu moro aqui na Coreia do Sul, né? Aqui, de um modo geral, para quem não sabe, eu moro aqui desde 2010, tá? Então, a Coreia do Sul é um país muito pequeno, território bem reduzido. A sua localização geográfica também influencia muito, né, na questão agrícola, né? Não é um país tropical, vamos colocar desse modo. Então, a terra não é das melhores para se produzir, né? E a dimensão é mais ou menos do tamanho de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia. Então aqui a população mais ou menos 50 milhões de pessoas, né? Um quarto do Brasil morando num estado do tamanho de Santa Catarina. E a demanda energética é muito grande, né? Porque o país é extremamente desenvolvido, né? Então você imagina, transporte público, enfim, muitas pessoas, né? Não tem muitas hidrelétricas, então o território é reduzido, poucos rios, então eles usam muito a questão da energia nuclear, né, para suprir a demanda. E dando essa visão aí básica da Coreia do Sul, muita coisa vem de fora, tá? Frutas acabam vindo de avião das Filipinas ou da Austrália e tal. A produção agrícola aqui é muito reduzida, né? Carne também vem bastante da Austrália, dos Estados Unidos, então existe uma certa escassez, entre aspas. Como é um país rico, tu tem condições de importar e pagar o preço final lá quando tu vai comprar no açougue ou no supermercado. Se tu quer comer uma manga que vem das Filipinas, ou se tu quer comer um kiwi que é produzido na Austrália, chega aqui com preço caro, mas do modo geral, né, na média da população, tem condições de pagar o preço, não vai comer todos os dias, mas consegue dar um jeito para se virar. A banana também, incrivelmente, é razoavelmente cara, né, porque é uma fruta essencialmente tropical, não tem nem como produzir aqui no verão, tá? Então, isso cria um quadro aqui que eu acabei me dando conta. Banana eu tinha no Brasil com a preços de banana, né? Várias frutas que aqui eu não como porque simplesmente não tem, né? E aí eu cheguei a essa conclusão, Neto. No Brasil a gente tem uma fartura tão exacerbada assim que a gente perdeu a noção. O nosso território é enorme, a gente só não produz mais geralmente porque não quer, porque exporta muita coisa, né? Mas eu sempre falo para minha esposa que frutas a gente encontra no Brasil, plantas, pelo menos da minha cidade, tem na calçada árvores de laranjeira, limão, muito fácil de tu achar na rua, né? Ou num terreno abandonado, e aqui praticamente você não encontra isso. A produção é muito reduzida, tem muita plasticultura, que se chama aqui, né? Eles cultivam muito em estufas, né? Principalmente os hortifrutigranjeiros, que a produção tem que ser aqui mesmo, não tem como importar isso, né? Então, no Brasil, essa questão da gente viver a nossa vida, né, culturalmente, com muita fartura na questão de frutas e comida, o clima ser um clima muito, na maior parte do Brasil, ser um clima muito ameno, né, não tem aquela... aqui, por exemplo, aqui no inverno fazem pode fazer até menos 20 graus, né, então é um clima bem, bem frio. E no Brasil, um clima ameno, do modo geral, uma overdose de produtos que às vezes a gente não se dá conta, né? Que tem bastante.
e isso gerou uma certa comodidade na nação. Eu acredito que esse é um dos fatores que influencia o povo brasileiro. Ele ser um povo muito quieto, muito acomodado, porque viveu no meio dessa fartura toda. Essa analogia, essa linha de pensamento que eu tento montar, que é fazendo essa comparação, esses dois países tão distantes. Tá bom? Um abraço aí, Neto, chefe Kaiser de Seu. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Agora vocês podem adquirir as suas canecas do Boteco Virtual diretamente pelo Mercado Livre. As canecas do Boteco Virtual são frutos da parceria com Awai Personalizados, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Para adquirir a sua, basta procurar por NetoCast no Mercado Livre e lá você encontrará as nossas canecas que ficaram bem bacanas, galera. Ficou muito legal mesmo. Aproveitem que todas as canecas estão com frete grátis para todo o Brasil e não sabemos até quando a promoção irá durar. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Fiquem agora com a faixa de encerramento Parasail de Silent Partner.